Só para recordar, então, um pouco com relação ao que nós vamos estar estudando hoje, que na verdade é uma continuação daquilo que nós estudamos na semana passada. Só recordando um pouquinho, nós estamos falando do preparo de mensagens bíblicas. E tanto a aula passada como a nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês praticamente como que deve ficar um esboço bíblico, né? Ou o esboço da sua mensagem. Lembrando vocês que o esboço da sua mensagem, no formato final dele, ele deve ser composto de, obviamente, que um texto bíblico, né, que é o texto que você vai estar pregando, né, um título, geralmente nós intitulamos as mensagens, não que seja necessário, mas isso te ajuda e ajuda também a sua congregação e o seu grupo, né, a gravar aquilo que foi falado na noite ou durante o dia, durante o estudo. Mas aí nós temos uma introdução, uma ideia central, e aí apresentamos o corpo da mensagem, onde nós temos o conteúdo e aonde a ideia central ela é de uma certa forma expandida. Ou seja, você vai explicar, você vai ilustrar, você vai trazer exemplos e você vai trazer uma aplicação ao longo de cada um dos teus pontos principais. E aí você conclui que seria a finalização, né, a conclusão da sua mensagem. E na semana passada nós analisamos 3 exemplos de esboços de mensagens bíblicas. E hoje nós vamos analisar outros 2 exemplos de esboços e aí nós iremos finalizar então essa etapa. Veja, hoje nós vamos analisar mais 2 outros exemplos ou modelos de mensagens que foram extraídos de algumas passagens bíblicas. Esse primeiro exemplo que eu quero abordar com você hoje é um exemplo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. E eu vou ler com vocês praticamente a grande parte do capítulo. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 50. E a versão da Bíblia que eu vou estar lendo é a Nova Versão Internacional, ou seja, é a NVI, tá bom? Talvez, dependendo da sua versão que você tenha, vai diferenciar um pouco, mas preste atenção, porque depois eu vou estar discorrendo como que nós poderíamos montar uma mensagem em cima desta passagem bíblica ou deste texto da Bíblia. Lembrando que em Lucas 9, no versículo de 1 até o verso 50, eu vou trazer para vocês hoje um exemplo de uma mensagem tópica, porém expositiva. Por quê? Porque apesar de eu estar tratando de um tópico, eu vou estar abordando esse tópico de forma expositiva nas Escrituras. Ou seja, uma mensagem que vai abordar um tópico, porém extraída diretamente do texto bíblico. E você vai ver isso. Repare que também, para cada versículo ou segmento do que eu vou estar falando hoje, a ideia principal foi resumida na forma de um princípio. Então você vai ver que eu vou trazer 10 pontos principais em cima desse texto dessa noite. Então abre comigo lá em Lucas, no capítulo 9, e vamos ler do verso 1 até o verso 50. Diz assim, a partir do verso 1: Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade.
como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele, estamos em um lugar deserto. Ele, Jesus, porém respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele, Jesus, disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita.
lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não entendessem. Tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. E começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhe disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre vocês, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Veja, essa é uma passagem longa. Nós acabamos de ler juntos aqui 50 versículos. Obviamente que essa não é uma mensagem que você iria pregar em 30 minutos. Eu, particularmente, eu não pregaria em cima de um texto tão longo como esse, porque eu sei que eu teria muita dificuldade de pregar por aproximadamente 30 minutos dentro de um texto longo como esse. Eu não sei se você percebeu, mas a própria divisão da Bíblia NVI mostra, dentro desses 50 versículos, subdivisões. Então, eu aconselharia vocês, se vocês fossem pregar num texto longo como esse, que vocês pregassem, por exemplo, a uma série dentro, por exemplo, de Lucas no capítulo 9. E aí você poderia usar cada uma dessas subdivisões dentro desse capítulo para falar determinado assunto. Mas o texto, o livro o nosso livro, ele traz um exemplo de uma mensagem retirada dentro desses 50 versículos desse capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então, como é que nós poderíamos introduzir a mensagem dessa noite? O autor ele sugere uma introdução através de uma pergunta. Você deseja ter um ministério produtivo e um ministério que agrade a Deus? Você deseja servir a Deus de forma produtiva? Você deseja que o seu ministério venha glorificar, agradar a Deus em tudo que você faz? Então, nesse texto de Lucas, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 50, nós vamos ver 10 princípios para um ministério eficaz. E aí, cada um desses princípios que eu vou apresentar agora para vocês, que seria o conteúdo da mensagem, cada um deles tem alguns versículos que estão associados a esses princípios, versículos dentro desse texto, e obviamente que na hora que você tivesse abordando o conteúdo da mensagem, você vai procurar trazer outros textos da Bíblia que possam corroborar aquilo que você está falando. Então eu vou apresentar para vocês o conteúdo dessa mensagem em cima desses versículos.
Lembra que eu falei que eu vou apresentar 10 princípios para um ministério eficaz. O primeiro princípio, e eu mudei um pouco as palavras, né? No seu livro você tem os 10 princípios aí escrito, mas conforme eu fui estudando, eu acabei mudando um pouquinho o palavreado. Mas praticamente o cerne é o mesmo, tá bom? Eu só mudei um pouco o palavreado. Então presta atenção quais seriam esses princípios de um ministério produtivo que a gente pode aprender nesses 50 versículos do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Veja, primeiro, lembre-se que Jesus te deu autoridade e poder para você ministrar aos outros em nome dele. Esse poder e autoridade não têm origem em você mesmo. Portanto, você não deve depender dos seus próprios recursos, mas você deve depender de Jesus. Então, se você quiser ter um ministério produtivo e que agrade a Deus, o primeiro princípio, que está no verso 1 até o verso 3, é que Jesus é quem te deu autoridade e poder para você ministrar. Não vem de você. Se não vem de você, significa que você depende de uma força que está fora de você. E essa força, esse poder vem de Jesus. Em outras palavras, lembra que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Então, se eu quiser que o meu ministério seja um ministério abençoador, seja um ministério produtivo, seja um ministério eficaz e, acima de tudo, seja um ministério que vai glorificar o nome do Senhor e agradar ao Senhor, então eu preciso lembrar que Jesus me deu autoridade e poder e que eu dependo dele. O tempo todo eu dependo dele. Verso de 1 até o verso 3. Segundo princípio, lembre-se de ministrar a palavra de Deus no poder de Deus e deixe os resultados nas mãos de Deus. Não se preocupe com os resultados. Confie no Senhor. O Senhor disse que ele é quem honraria a sua palavra. Então, ministre a palavra de Deus. Não se atenha aos resultados. Não deixe que o seu ministério venha a ser totalmente guiado por resultados. Não. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao chamado de Deus na sua vida. Pregue a palavra de Deus no poder de Deus e deixe os resultados com Deus. Isso está no verso 4 até o verso 6. Tá bom? Terceiro princípio. Lembre-se que Deus quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Não é maravilhoso saber que Deus te chamou para uma vida plena? Que Deus te chamou para você ser uma bênção? Não apenas para fazer maravilhas em sua vida, mas para fazer maravilhas através da sua vida. Para você ser um agente de transformação nessa terra. Para você ser um portador das boas novas do reino de Deus. Lembre-se que Deus quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. E que você é um instrumento nas mãos de Deus enquanto você ministra em nome dele. E esse princípio se encontra nos versos 10 até o verso 17. Então veja, uma das coisas que o diabo mais quer fazer é diminuir você, é fazer você se sentir totalmente incapaz. Mas lembre-se,
Obviamente que você é incapaz. Se você agir em seu próprio nome e totalmente independente de Deus. Mas se você depende de Jesus, está conectado a Ele, então pode ter certeza que Deus quer te usar para você abençoar a vida de outras pessoas. Tá bom? Quarto princípio, lembre-se que a sua mensagem ela deve ser centrada em Jesus Cristo. Lembre-se que a sua mensagem deve ser centrada em Jesus Cristo. Fale aos outros sobre quem Jesus é e o que ele fez por todos nós. Meu irmão, nós não temos outra mensagem para compartilhar. A única pessoa que, a única mensagem que nós temos para compartilhar com esse mundo é a mensagem de quem é Jesus Cristo, da pessoa dele e da obra dele. Ele é a mensagem de salvação, ele é a mensagem de esperança, ele é a mensagem, a boa notícia que nós temos para compartilhar com esse mundo. Então lembre-se que se você quiser ter um ministério produtivo, aponte as pessoas para Jesus. Eu gosto de lembrar sempre o seguinte: Jesus não me chamou para salvar o mundo. Ufa, graças a Deus, eu não tenho essa responsabilidade. Porque senão eu ficaria muito frustrado. Porque às vezes eu tenho dificuldade de salvar eu mesmo das minhas próprias dificuldades, quanto mais salvar outra pessoa. Aliás, a gente não tem nem poder para salvar nós mesmos, né? Quanto mais salvar outras pessoas. Mas Jesus nos chamou para apontar as pessoas para o Salvador. A minha tarefa como pastor, a sua tarefa como pastor, como líder, não é salvar as pessoas, mas é apontar as pessoas para o Salvador. É mostrar para as pessoas que sim, existe solução para a situação dessa pessoa, se ela for para Jesus. Então, a sua mensagem deve ser centrada em Jesus Cristo, e isso está nos versículos 18 até o versículo 20. O quinto princípio, lembre-se que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Como líder, lembra que eu sempre falo para vocês que no dia que você parar de aprender, você vai parar de liderar. Eu vou repetir isso. No dia que você parar de aprender, você para de liderar. Porque o líder é uma pessoa que está em constante aprendizado. Ele está em constante aprendizagem. Porque no dia que ele para de aprender, ele para de liderar. Então, lembre-se que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E não é mais a sua vontade que deve prevalecer em sua vida, mas sim a vontade dele, a vontade de Deus. Submeta-se diariamente à vontade de Deus. Siga a Jesus e não olhe para trás. Aonde que estão isso? Nos versos 23 até o verso 25. Se você se submeter a Deus todo dia, dizer para Deus: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me submeto, faça a tua vontade em minha vida, eu quero te seguir, eu quero aprender contigo e não olhar para trás, isso vai também capacitar você a ter um ministério eficaz aqui na terra. Em sexto lugar, lembre-se que você deve proclamar com coragem e ousadia a mensagem sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Em outras palavras, não tenha medo de falar para as pessoas sobre quem é Jesus e o que ele fez. E isso está no verso 26. O verso 26 mostra que nós não devemos ter vergonha ou medo de falar de Jesus para outras pessoas, mas que nós temos que ter coragem e ousadia, porque essa é uma boa notícia. Nós saímos correndo falando de tantas coisas para as pessoas
e às vezes a gente fica encabulado de falar de quem é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser fazer diferença com a sua vida neste mundo, não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Em sétimo lugar, ou sétimo princípio para se ter um ministério eficaz, lembre-se de descer, entre aspas, rapidamente de qualquer experiência espiritual de topo de montanha para a realidade do ministério. Você se lembra lá no verso 27 até o verso 36, que os discípulos tiveram aquela experiência, né? No Monte da Transfiguração, eles viram Jesus, Elias e Moisés, e de repente ficou só Jesus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência espiritual ali tremenda. E aí eles queriam ficar ali, queriam ficar, né, naquela maravilha daquela experiência espiritual, mas na verdade, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que descer para a realidade do ministério. Ter experiências com Deus é algo muito bom, mas o ministério é osso. O ministério é osso duro de roer. Eu tenho um pastor amigo meu que ele dizia assim para mim assim, logo quando ele começou a me discipular, ele falou assim para mim assim uma vez: Fernando, pregar de domingo, isso é o filé mignon do ministério. É gostoso. Você vai, abre a Bíblia, compartilha, você se sente sendo usado por Deus, você vê o poder de Deus agindo através da palavra sendo proclamada. Ele falou assim: mas o ministério não se resume só à pregação aos domingos. Existe a realidade do ministério durante a semana. Existem as batalhas espirituais que nós vivemos quando a maioria das pessoas nem percebem. Existem as batalhas dentro da nossa própria casa, da nossa própria vida, no nosso próprio coração. Então, experiências com Deus são coisas muito boas e muito importantes. E eu diria que nós devemos realmente buscar, nessa nossa caminhada com Deus, ter experiências com Ele, cada vez que a gente busca uma intimidade maior com Ele. Mas saiba que a realidade do ministério, diariamente, você precisa da palavra de Deus como seu alicerce sólido, porque os ventos que vêm sobre nós todos os dias, a única coisa que pode nos sustentar de pé é a verdade da palavra de Deus e o poder de Deus. Então, lembre-se que a gente, ministério não é só, o ministério não é só o topo da montanha, existem os vales também entre as duas montanhas. E a gente precisa mostrar nesse momento de vale em quem nós confiamos, em quem está a nossa esperança. E é assim que o nosso caráter ele é forjado na fornalha da aflição, na fornalha de fogo, no meio das dificuldades, é onde o nosso caráter é forjado. Digo para você uma coisa: se você quer conhecer um homem de Deus realmente provado, você vai perceber que ele passou por muitas dificuldades na vida. Se Deus quer trabalhar e forjar o nosso caráter para sermos homens e mulheres de Deus, que vai ter um ministério eficaz, que vai glorificar o nome dele, saiba de uma coisa: neste mundo, eu e você iremos ter muitas aflições, e não poucas, muitas aflições. Mas, pela fé em Cristo Jesus, nós vencemos o mundo. Então, esse é o sétimo princípio. E isso está nos versos 27 até o verso 36. Oitavo princípio: cuidado para você não atrair o foco para você mesmo. Lembre-se de que Jesus é a fonte de toda a capacitação que você precisa para o seu ministério. Quer dizer, não deixe o foco vir para você. Pessoas vão tentar colocar o foco em você, ou até mesmo você mesmo vai querer colocar o foco em você. Não caia nessa tentação. Lembre-se que Jesus é a fonte de toda a capacitação que você precisa para o seu ministério.
E isso está nos versos 37 até o verso 43. Lembre-se que o segredo, e o nono princípio é: lembre-se que o segredo da verdadeira grandeza é ser um servo. Lembre-se que o verdadeiro segredo de ser grande é ser servo. Versos 46 até o verso 48. E por último, verso 10, ou princípio número 10, lembre-se que a mensagem do reino de Deus é para todas as pessoas e não para um grupo exclusivo. Em outras palavras, diga não aos grupinhos ou panelinhas dentro da igreja. E isso está nos versos 49 e 50. O evangelho, ele é inclusivo. Pessoas vêm e fazem parte da família de Deus. Aquele que estava longe agora é incluído na família de Deus. Então, cuidado com panelinhas, porque isso mina a eficácia do ministério e destrói as igrejas. Esses são os 10 princípios que nós podemos retirar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de 1 a 50, de como nós podemos ter um ministério eficaz e que agrade a Deus. E para concluir, obedeça os princípios da palavra de Deus, pois este é o único meio de se ter um ministério produtivo e um ministério que agrada a Deus. Percebeu? A leitura foi longa. Os princípios foram colocados e eu apenas citei os versos. O que eu deveria fazer para expor a palavra de Deus? Cada um desses princípios que eu falei, do verso 1 até o verso 3, do verso 4 até o verso 7, eu deveria ler o verso novamente e fazer com que você visse por você mesmo que o que eu estou falando é o que está ali nas Escrituras. Ou mostrar para você que cada um dos princípios que eu abordei aqui para você, eu não tirei da minha própria cabeça, mas eu me baseei no que os textos, no que os versos bíblicos estão ensinando. Obviamente que se eu fosse fazer isso aqui com vocês, nós iríamos ficar 1 hora pelo menos só nesse exemplo, né? Então, não é esse o objetivo. Mas deu para vocês entenderem. Agora, vocês podem pegar esse esboço e vocês podem, por exemplo, estudar esse esboço, né? E mostrar os versos que foram citados para que as pessoas que estiverem ouvindo venham realmente ver nas escrituras que o que você está ensinando é o que realmente está contido ali na Bíblia, tá bom? Último exemplo de um esboço bíblico. Um exemplo nas cartas do Novo Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 até o verso 9. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 1 e nós vamos ler do verso 3 até o verso 9. E eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Veja, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar,
ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então veja, esse é o texto. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 9. Como é que eu vou introduzir essa mensagem de hoje? Fazendo perguntas. De que maneira Deus nos ajuda quando enfrentamos as dificuldades da vida? Você quer saber como é que Deus te ajuda quando você enfrenta as dificuldades da vida? Todos nós vamos passar por lutas. Todos nós vamos passar por momentos difíceis na vida. Como você vai reagir a esses momentos? Como é que você vai reagir quando você estiver passando por dificuldades? A sua escolha irá definir se você vai ser, entre aspas, esmagado pelas dificuldades, se você vai ser derrotado pelas dificuldades, ou se você vai crescer por meio delas. E a escolha é você quem faz. Então a ideia central, veja, dessa mensagem, eu vou mostrar para vocês que Deus é quem nos consola diante das nossas tribulações, e Ele faz isso para nos encorajar e também nos capacitar para que a gente possa ministrar a outras pessoas. Ou seja, Deus não só vai te consolar e te encorajar, Ele vai te preparar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Ele. Então preste atenção no conteúdo, como é que ficaria a mensagem em cima desse texto. Primeiro ponto, Deus é o Deus de toda consolação. Toda consolação e compaixão procedem de Deus. Olha o verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quer dizer, o nosso Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Toda consolação, toda compaixão, toda misericórdia procede dele. Segundo ponto, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Verso 4 diz que Deus é quem nos encoraja e quem nos consola. Versos 5, 6 e 7 diz que Deus é quem nos capacita a sermos persistentes em meio às dificuldades e os sofrimentos. Não há dificuldade que possamos passar na qual Deus não seja capaz de suprir o conforto necessário. Terceiro ponto, Deus usa as dificuldades da vida para amadurecer a nossa fé. E de que forma que ele faz isso? Verso 4. Deus nos consola em nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando também por dificuldades. Versos 8 e 9. As dificuldades e tribulações da vida servem como oportunidades para que possamos confiar em Deus. E Deus sempre usa as dificuldades e tribulações da vida para levar a cabo os seus propósitos eternos. Portanto, e eu concluo, o conforto e o consolo de Deus estão sempre disponíveis para nós. Nosso dever é encarar as dificuldades da vida como oportunidades que Deus nos concede. Primeiro, para que possamos confiar nele, e em segundo lugar, para nos capacitar ou nos equipar para que possamos consolar e encorajar outras pessoas que também passam por problemas e dificuldades. Devemos enxergar as dificuldades da vida pela perspectiva de Deus. Em outras palavras, como oportunidades e não como problemas, que nos permitem amadurecer cada vez mais a fim de que sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo. Então, quer dizer, esse é um esboço. Quer dizer, se eu fosse pregar essa mensagem, só esse esboço, eu usei aqui o quê? Uns 15 minutos, 10 minutos? De 10 a 15 minutos. Mas
você, aonde eu citei as passagens, é importante você ler essas passagens. Mais uma vez, enfatizando o quê? O que a Bíblia está ensinando. E mostrando para as pessoas que estão ouvindo você que isso você não tirou da sua cabeça, mas que isso é o que a Bíblia está ensinando. Então, quando você expõe a Bíblia, isso é o que nós chamamos de pregação expositiva. E dessa forma você pode ter certeza que, expondo o que a Bíblia está ensinando, Deus disse que vai honrar a palavra dele. E não só isso, as pessoas aprendem na palavra de Deus. Uma vez que você prega expositivamente, mostrando dentro de cada versículo o que é que a Bíblia está ensinando, ou mostrando os pontos da sua mensagem dentro daquele texto bíblico que você está expondo, outra coisa que isso favorece é que as pessoas, quando voltarem para aquele texto bíblico, ou vamos supor que eles chegam em casa agora e querem compartilhar com alguém, quando eles olharem para o texto bíblico, eles vão lembrar do que você falou. Mas se você não basear a sua mensagem nas escrituras, isso dificulta até mesmo as pessoas de falarem para os outros, compartilharem aquilo que aprenderam. Lembra daquele exemplo que eu usei 2 aulas atrás, que muita gente fala assim, pastor, lê um texto, nunca mais volta nele, fala um monte de coisa, acaba o culto, todo mundo acha que é uma bênção, mas ninguém sabe o que o pastor falou. E uma vez que o cara não sabe o que o pastor falou, como é que ele vai compartilhar com alguém aquilo que ele aprendeu hoje? Vai chegar em casa, alguém vai perguntar, e aí, como é que foi o culto? Ah, foi uma benção. O que o pastor falou? Não sei, eu não lembro. Esqueci, mas foi uma benção. Foi uma benção, o culto foi uma benção. Mas eu não lembro o que o pastor falou. Se você prega expositivamente, isso muda. Como é que foi o culto hoje? Foi uma benção. É mesmo? Nossa, foi uma benção. O que o pastor falou? Ah, o pastor pregou em Lucas 9. E ele mostrou 10 princípios em Lucas 9 de como que a gente pode ter um ministério eficaz. E aí, se você tomou nota, você vai lembrar e vai falar, tá aqui, ó. Cada um desses versos mostra isso. Entendeu? Então, esse é o benefício de você pregar expositivamente. A partir de agora, você terá algumas tarefas práticas para fazer. A melhor forma de você aprender a preparar uma mensagem bíblica é simplesmente preparando ela. Não tem outra forma. Se você quiser ficar craque, você precisa pôr em prática. Então, pega essas tarefas, né? São 11 tarefas práticas que você tem aí no seu livro e vai praticando. Vai praticando, vai olhando os exemplos e vai praticando, tá bom? Não tenha medo e também vai preparando, vai pregando. A melhor forma de você ah, se especializar em algo é você pondo em prática. O seminário não vai te ensinar a pregar, vai te ensinar, vai te dar ferramentas, te ajudar, mas você só vai aprender mesmo pregando. Então, ponha em prática aquilo que você está aprendendo. Lembre-se que é o texto bíblico que irá determinar o conteúdo da sua mensagem e também irá dar o molde à exposição de sua mensagem, tá bom? A partir de agora, você vai ter também no seu livro alguns exemplos de como pregar através de um livro ou de uma seção específica da Bíblia. E eu quero dar algumas dicas para você em relação a isso. Se você for pregar através de um livro, né, ou de uma seção específica da Bíblia, lembre-se que você, você para colocar em prática, comece com um dos livros menores. Em outras palavras, né? Pega aí as cartas do Novo Testamento ou os profetas menores, e aí você vai então rumando até os livros maiores. Não pega, por exemplo, Isaías. É um livro grande, você vai ter dificuldade. Ah, eu vou pregar no livro de Isaías, ou vou pregar no livro de Atos, ou vou pregar no livro de Romanos. Você vai ficar a vida inteira pregando no livro de Romanos, você vai morrer e não vai terminar. Então, quer dizer,
Você, quando for pregar, começa pregando, né, pelos livros pequenos, quebra por sessão, né? Ah, você trabalhando desse jeito, você vai ter condições de abordar mais, né, em menos tempo. Sempre que possível, leia a introdução e o esboço do livro que você vai pregar em alguma Bíblia de estudo ou comentário bíblico, tá bom? Lembra, ah, sempre que possível, leia a introdução, porque isso vai te ajudar. Leia o livro todo de uma só vez, ou escute, né? Pega aí o aplicativo no seu telefone, escute o livro inteiro, para você ter uma ideia do que fala, quais são os versículos que você identifica como versículo-chave. Leia depois o livro cuidadosamente para que você possa descobrir como que o tema é desenvolvido, como que ele é explicado, como que ele é aplicado. Decida como você quer dividir o livro em porções a serem pregadas. Observe as divisões de capítulos e os subtítulos, né, que estão ali na Bíblia. Isso ajuda bastante. Lembra, você abrir a sua Bíblia, você vai ver que existe ali divisões por parágrafos. Foi incluído alguns subtítulos ao longo da história. Isso ajuda a gente bastante, a gente a poder a compreender, a passar a pregar em si, explicar a palavra de Deus. Procure divisões de parágrafos onde pode haver uma mudança de assunto. O próprio texto que nós usamos aqui em Lucas 9 tem vários assuntos ali sendo tratados. Decida quantos versículos você pode cobrir tranquilamente numa mensagem de tamanho normal. Decida quanto tempo você quer que essa série de pregações dure. Escreva qual é o objetivo dessa série de mensagens que você irá pregar e comunique frequentemente para a sua igreja ou para o seu grupo. Dê um título ou um tema para essa série, dê um título ou escolha um tópico para cada mensagem e convide a sua igreja a ler o livro que você vai estar pregando. Por exemplo, pastor, esse mês eu vou pregar no, evangelho, no livro de Jonas. Convide a sua igreja a ler o livro de Jonas e estar em oração para que Deus venha falar com cada um deles e falar também com você, tá bom? Lembre-se o seguinte: as séries de mensagens, elas podem ser longas e detalhadas, ou elas podem ser um breve panorama ou um resumo. Quem vai definir é você, tá bom? Ah, alguns exemplos de séries de mensagens. Olha só, e eu vou abordar aí o exemplo número um, tá bom? Eu só vou abordar o exemplo número um. Eu não vou abordar os demais exemplos, porque nós não teríamos tempo para isso. Então veja só. Aqui, no exemplo número um, o livro escolhido foi o livro de Filipenses. E o tema dessa série em Filipenses seria tendo a mesma atitude ou a mesma mentalidade de Cristo. Okay? O propósito de pregar essa série de mensagens, que é uma série de 4 mensagens, é demonstrar, a partir de Filipenses, o tipo de mentalidade ou atitude que cada cristão deveria ter. E o verso-chave é Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, essa vai ser uma série de 4 mensagens dentro da carta aos Filipenses, onde o tema é ter a mesma atitude e mentalidade de Cristo, e o versículo-chave é Filipenses 2, versículo 5. A atitude de vocês deve ser a mesma que a de Cristo Jesus. Então, a primeira mensagem e o que foi tranquilo de ser feito aqui nesse livro de Filipenses é que cada uma das mensagens, o livro tem 4 capítulos. Então, cada uma das 4 mensagens focou em um capítulo. Então, a primeira mensagem, focada no capítulo 1,
O cristão deve ter uma mente singela e não uma mente dividida. Versículo 21 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 21, diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outros versículos que você poderia cobrir para desenvolver essa mensagem. Versículo 12, olha o que diz. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Versículo 18, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por falsos motivos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Você está vendo que tem, não há, Paulo não está em nenhum momento mostrando uma mente dividida, ele é focado. Ele é uma pessoa com a mente focada. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu viver, Cristo vive em mim. Versículo 27, capítulo 1, olha o que ele diz. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então veja que Paulo está abordando aqui, né, uma mente singela e não uma mente dividida. A segunda mensagem, no capítulo 2, o verso-chave é o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O cristão deve ter uma mente de servo e não uma mente egoísta. A atitude de Cristo foi uma atitude do quê? De servir, tá bom? De servir. E Paulo fala isso no capítulo 2, no verso 3 e 4, ele diz assim: Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versos de 5 a 11, ele diz assim: que a atitude nossa deve ser a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versos 19 a 21, Paulo fala que espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Quer dizer, o cristão deve ter uma mente de servo e não uma mente egoísta. A terceira mensagem, no capítulo 3, o cristão deve ter uma mente espiritual e não uma mente secularizada. Versos chaves é os versos 3 até o verso 9 do capítulo 3. Diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, Paulo falou, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí também os versos 17 até o verso 19 do capítulo 3. E a última mensagem nessa série de Filipenses é a mensagem que vai abordar sobre o cristão deve ter uma mente segura e não uma mente tomada pela ansiedade ou pela dúvida. E o verso-chave é o verso 6 e 7. Não andem ansiosos por a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Quer dizer, o cristão deve ter uma mente segura e não uma mente tomada pela ansiedade ou pela dúvida. Paulo fala também no capítulo 4 que tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, é nessas coisas que nós devemos pensar. E ele disse que ele sabe o que é passar dificuldade, ele sabe o que é ter a bonança, porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Tá bom? Então, essa seria um exemplo aí de uma mensagem dentro de um livro da Bíblia. Como aqui, por exemplo, Filipenses, 4 capítulos, 4 mensagens, uma mensagem em cada capítulo. Combinado? Ficou claro? Veja, o segundo exemplo aí que nós temos é um exemplo biográfico, a vida de Elias. Está no seu livro. E antes de você pregar uma mensagem sobre um personagem bíblico, faça uso de uma concordância bíblica, ou de um sistema de referência cruzada, ou algo semelhante, e observe tudo o que a Bíblia diz a respeito desse personagem. Tá bom? Isso vai te ajudar bastante. O terceiro exemplo está lá no livro de Colossenses, que também está aí no seu livro, e o quarto exemplo é no Evangelho de Marcos, que também está aí no seu livro. E para finalizar, lembre-se, à medida que você prega através dos evangelhos, mostre quem Jesus é. Mostre o que ele fez por nós. Desafie o povo a corresponder a Jesus. Extraia do texto bíblico as verdades e princípios a serem aplicados no dia a dia. Faça perguntas direcionadoras. Por exemplo, qual é a visão ou o ponto apresentado nessa passagem? Por que isso está aqui? Né? Por que isso aparece aqui? Ah, como posso aplicar essa verdade à minha vida pessoal? Essas são perguntas direcionadoras e deixa com que o texto apresente as próprias respostas, tá bom? Eu finalizo a gravação. Nós finalizamos hoje, então, todos os exemplos, basicamente, quase todos os exemplos que nós temos de esboço de mensagens bíblicas. Mas lembra que a melhor forma de você aprender a fazer um esboço é fazendo um esboço. Então, você tem várias tarefas que você pode fazer na sua casa, estudar com o tempo, ouvir novamente, né, as aulas passadas para poder te ajudar e ponha em prática. Você vai aprender a pregar pregando. Você vai aprender a preparar mensagens preparando mensagens. Então, pegue os esboços, modelos, exemplos e use isso como exemplo para você poder preparar os seus próprios esboços. Tá bom? Eu finalizo a gravação de hoje.